Amém, queridos? Graça e paz da parte de Deus. Que Deus tenha falado nesse início de trabalho com os irmãos, através dos louvores, das ministrações, das orações em grupo. E eu quero trazer uma palavra para os irmãos a respeito dos oficiais de Jesus, né? Os oficiais de Jesus foram uma bênção, né? E eu quero, nessa hora, ler a respeito deles e dividir com vocês, porque a gente às vezes pensa que a obra ela é pequena, mas o Senhor vai falar que a gente deve ser fiel sobre o pouco e sobre o muito Ele nos colocaria. E eu compreendo que essa foi uma verdade que ocorreu sobre a vida dos oficiais de Jesus. Oficial do primeiro pastor, do grande pastor Jesus, né? Eles foram fiéis no início da caminhada. E eu quero caminhar com vocês nesse processo de crescimento da igreja de Jesus. Abram aí Mateus capítulo 14, a partir do verso 15. Vai dizer assim a nós: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora é já avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão dar-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, levantaram-se dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Só até aí. Irmãos, Jesus é muito interessante ver a obra dele com os seus, porque ele vai estabelecer no seu ministério o que ele vai falar no final do seu ministério lá em Atos dos Apóstolos. Ele vai dizer e vai orientar a nós, dizendo que nós devíamos, a igreja do Senhor devia aguardar a sua volta, o seu retorno, mas que nós devíamos nos incumbir de prosseguir levando essa verdade, a verdade do Evangelho, né? E ele vai dizer como deve ser levada essa verdade, mas ele vai concretizar essa verdade no seu ministério ao longo dos 3 anos sobre a terra. Em primeiro lugar, ele vai dizer: olha, vocês vão para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E esse processo é o processo de Jesus com os seus discípulos. Esse é o processo de Jesus com os seus oficiais. Jesus vai desencadear um processo de caminhada crescente do projeto que ele tinha sobre a terra a respeito da igreja. E você vai ver isso quando Jesus faz a primeira comissão, a comissão dos 12. A comissão dos 12, ela é uma comissão que antecede esse momento da primeira multiplicação. E ele vai comissionar os 12 e vai dizer assim: vocês não irão por terra estrangeira, não entrarão em casa de pessoas não judias. Vocês tão somente entrarão pela casa dos judeus. Isso é interessante olhar, porque ele vai começar isso falando a respeito de Jerusalém e Judéia. Ele está olhando para Jerusalém e Judéia no primeiro momento. Ele está abençoando Jerusalém e Judéia. Ele está mandando que os seus oficiais, que os seus discípulos caminhem em direção a Jerusalém e Judéia. Percebam que a primeira multiplicação, ela sobra uma quantidade distinta à segunda multiplicação. Na primeira multiplicação, assim como na comissão, a primeira comissão ela comissiona 12. A primeira multiplicação de pães também tem a mesma numérica. Ela tem a quantidade de pães que sobra de 12 cestos. Jesus está, nesse momento, apontando para a primeira aliança. Jesus está apontando para a primeira mesa, a mesa que é referendada ainda no Êxodo. Quando Moisés recebe uma ordem de Deus,
e recebe uma orientação de Deus para fazer uma mesa, essa mesa chamada e conhecida como a mesa da propiciação, ou a mesa da proposição. E sobre aquela mesa haviam 12 pães. E aqueles pães diziam a respeito do cuidado de Deus, da provisão de Deus, da manutenção do Senhor sobre as tribos de Israel. Quando Jesus coloca 12 cestos nas mãos dos seus oficiais, quando Jesus coloca 12 cestos nas mãos daqueles homens e fala para eles: vocês devem alimentar essa multidão. Jesus está falando diferente do que falava a lei de Moisés. Jesus está falando, esses pães que estavam sobre a mesa, que o povo não tinha acesso, só quem poderia tomar para comê-lo seriam os sacerdotes. Agora eu oriento vocês: dão de comer à multidão. Percebam, irmãos, que Jesus está mudando uma verdade que era a verdade daqueles pães da proposição. Jesus está falando que agora a mesa são os seus oficiais, a mesa são aqueles homens que levam a verdade, são aqueles homens que levam o cuidado, são aqueles homens que levam a manutenção, não só física, mas espiritual no meio do povo. Agora a mesa não fica mais estática dentro do tabernáculo. Agora a mesa anda, agora a mesa caminha no meio da multidão e as alimenta. Então nós conseguimos compreender que a primeira multiplicação de pães, Jesus está apontando para Jerusalém e Judéia. Ou seja, Jesus está tratando no meio do povo a qual ele foi chamado. Jesus está apontando para toda Israel. Não está apontando só para Jerusalém, mas está apontando para toda Israel. Então, Israel está representada na primeira multiplicação de pães. E eu preciso ser breve. Eu preciso ser breve e andar com vocês. E o texto vai dizer em Mateus capítulo 15 que Jesus vai fazer uma segunda multiplicação. Né? Mateus capítulo 15 vai nos dizer que Jesus vai orientar os seus discípulos a, mais uma vez, dar de comer à multidão. E diz assim, a partir do verso 29, partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os lançaram aos pés de Jesus e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo mudos falar e aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedir em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E os seus discípulos disseram, mais uma vez, queridos, mais uma vez, porque nós que somos discípulos nunca entendemos o tamanho, a profundidade, a largura, a grandeza do projeto do Mestre, né? E Jesus lhes disse: quantos pães tendes? E eles disseram, 7 e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, levantaram do que sobejou 7 cestos de pães. Só até aí. Percebam que a primeira comissão aponta para 12. Assim como na primeira multiplicação, também o número que sobeja de pães é 12. Mas nessa hora, Jesus está fazendo a segunda multiplicação na mesma circunvizinhança. Ele está à margem do Mar da Galileia, ou para quem tem uma dificuldade de conhecer o Mar da Galileia como somente Mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades. Vai ter algumas traduções que vão falar Mar de Tiberíades, mas é o mesmo lugar. Jesus está agora na mesma circunvizinhança, mas agora ele está fazendo uma nova multiplicação. E, diferente da primeira, agora vão sobrar 7 cestos.
E mais uma vez, muito embora caminhando com Jesus, vendo os milagres que Jesus fazia, os discípulos vão falar assim: Jesus, de novo, vamos despedir eles, porque não dá. A gente não tem o suficiente para aprovisioná-los, para dar a eles de comer. E Jesus vai falar: não, assenta eles. Vocês são aqueles que vão dar de comer. Vocês vão saciar. Vocês nunca vão despedir ninguém de mão vazia. Então Jesus faz aquela segunda multiplicação. Diferentemente da primeira, agora sobram 7 cestos de pão. E a segunda comissão de Jesus, ela também não é mais de 12. E ela se amplia, como a obra dele vai se ampliando. A segunda comissão de Jesus é a comissão dos 70. E a comissão dos 70, Jesus vai orientar dizendo assim: olha, grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Ide, e eis que vos mando como cordeiros no meio de lobo. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho, em que qualquer casa onde entrar, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Isso não voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e diz-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Percebam que essa comissão agora, Jesus não estabelece um limite de menor proporção. Jesus vai falar que eles podem ir a todo lugar que ele havia de passar. A orientação agora não é só nas restrições de Israel. Agora Jesus está falando para eles que eles podem ir por toda a cidade que ele havia de passar. E nós devemos lembrar que Jesus entrou em Samaria, Jesus entrou em Tiro, Jesus entrou em Sidom, Jesus entrou em locais que não professavam a fé judaica, mas ainda assim a orientação, o planejamento ministerial de Jesus era que as fronteiras do evangelho fossem cada vez mais ampliadas, e não somente pelas suas mãos, mas pelas mãos dos seus ajudadores, dos seus fiéis ajudadores, dos seus discípulos, dos seus oficiais. E mesmo que às vezes você, como oficial, não compreenda a grandeza, a proporção do que Deus tem para você, ele hoje está confirmando que as fronteiras serão alargadas por meio da sua ação. E percebam, irmãos, que a segunda comissão é a comissão dos 70. Assim como o primeiro número trata de 12 e a primeira comissão aponta para 12, a segunda comissão é uma comissão dos 70, aonde sobeja 7 cestos. E não é normal alguma coisa ser coincidência na palavra. Então, eu consigo compreender no meu estudo, na minha percepção da palavra, que Jesus está apontando agora para Samaria. Jesus está alimentando Samaria. Mas quem é Samaria nesse contexto, pastor? Samaria é aqueles que adoram o que não conhecem. Mas eles foram chamados, como Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele vai dizer assim: olha, nós adoramos o que conhecemos e adoramos no monte certo, no lugar certo. Vocês adoram no monte Gerizim, mas virá um tempo em que eu buscarei adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Jesus está dizendo nessa hora que está alimentando Samaria. E quem é Samaria nesse contexto, queridos? Samaria é a igreja. Porque se nós olharmos para a quantidade de pães que está sobrando, a quantidade de cestos que sobra é de 7. E Apocalipse, João está tendo uma visão. E ele vê, e ele fala: eis que vejo na mão dele 7 estrelas e 7 candeeiros, e as 7 estrelas e os 7 candeeiros fazem referência às 7 igrejas da Ásia e os seus 7 pastores.
Percebam que Jesus está desencadeando um processo cada vez mais grandioso. Primeiro, ele alimenta os filhos da casa do seu pai, as ovelhas perdidas da casa do seu pai, mas em segundo momento ele vai alimentar os estrangeiros, aqueles que têm um coração voltado para adorá-lo. E a mulher samaritana volta com esse entendimento para dentro de Samaria. É essa projeção que Deus tem nos chamado, ir nos lugares aonde ardem por Deus, mas não sabem como segui-lo. Então, a segunda multiplicação, Jesus está apontando para a igreja. E por fim, a terceira multiplicação, e eu vou conseguir terminar no tempo, Keila, olha que maravilha. A terceira multiplicação que você não viu, talvez você não tenha percepção, a terceira multiplicação aponta para também Atos 1, capítulo 8. Jerusalém, Judéia, Samaria. Agora falta o quê? Os confins da terra. Faltam os confins da terra. E olhando para essa realidade, eu ficava perguntando para mim, Senhor, aonde vai chegar essa obra? O que o Senhor vai fazer? E olhar a terceira multiplicação é a multiplicação mais grandiosa que tem, irmãos. Porque precisava ser ampliado o reino precisava ser anunciado e agora sem fronteira. E essa terceira multiplicação, ela é uma multiplicação tremenda, porque Jesus prepara os seus discípulos para ela. E essa multiplicação, Paulo vai revelar ela em 1 Coríntios, capítulo 11. Ele vai dizer: na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo erguido, deu graças e disse: este é o meu corpo, que é moído por vós. A terceira multiplicação de Jesus é ele mesmo entregando o seu corpo e dizendo: ei, agora Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou os confins da terra de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, não é só os de Samaria, não é mais só os da Judéia, não é mais só os de Jerusalém, mas toda a terra possa alcançar a graça, o amor que está nele, que reside nele. A última multiplicação, a terceira multiplicação, é a multiplicação do próprio Jesus na sua própria carne. E os oficiais de Jesus estavam juntos com ele nas três multiplicações. A última multiplicação, irmãos, é dos confins da terra. É sem restrição. É sem barreira. É sem fronteira. A obra salvífica de Jesus agora não tem mais fronteiras. Aí mas você vai me dizer: tá bom, pastor, mas o senhor falou de comissionamento. A primeira multiplicação, ela tem o comissionamento dos 12, a segunda multiplicação tem o comissionamento dos 70, e essa é uma comissão de eternidade. Nós bem sabemos que Isaías é um profeta messiânico, e quando nós fazemos menção a alguns textos de Isaías, nós falamos: Isaías está falando de Jesus. Mas em Isaías capítulo 6, há uma indagação no céu: quem há de ir por nós? E nós entendemos que é Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías era pequeno e ele vai dizer que ele é um homem de lábios impuros e que habita no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele está apontando para Jesus, aquele que faria completa toda a obra. Ele mesmo é aquele que diz ao seu Pai: eis-me aqui, envia-me a mim. Então perceba que todo o processo de crescimento da obra de Jesus, ela se finda no próprio Cristo. Ele inicia em Jerusalém, Judéia e Samaria e é gerado através dele mesmo, do seu próprio corpo, os confins da terra. Ou para quem que prefere o texto de João, capítulo 3, 16, vai dizer que é o mundo.
Então perceba que Jesus já alcançou todo mundo com a sua obra. Ele só precisa de trabalhadores, ele só precisa de ceifeiros, porque a obra ele mesmo já a fez, e a fez no seu próprio corpo. Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha de nós misericórdia, porque ele é o Nazareno, porque ele é o Galileu, mas ele também é o belemita. Ele é o belemita, aquele que vem de Belém, aquele que é o próprio pão. Ele é a casa do pão. Então, às vezes, nós nos referimos a ele como Nazareno, como o Galileu, mas ele também é o belemita, aquele que alimenta multidões. Que você e eu sejamos alimentadores de multidão, para a glória, louvor e honra dele, em nome de Jesus. Fique na paz.